Bendito seja Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo, para ficar em pé, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os amados que estão aqui, todos os que nos estão a ver ou a juntar-se a nós, aqueles que ainda irão ver. Possa ser de muita bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor nosso Deus possa falar ao seu coração, ir ao encontro da sua necessidade. Ele disse que em tudo sejam conhecidas as nossas orações. Em tudo sejam conhecidas as nossas orações, com petições, com súplicas, com ações de graças, sabendo em quem nós temos querido, sabemos com o que é que nós podemos contar, o que é que manifesta o reino. Como eu dizia na quarta-feira, Jesus falou de um modo tão simples e ele falava por parábolas e as pessoas não entendiam. Porque de muitas maneiras Jesus lhes falou, e uma das maneiras foi por parábolas. Ele passava ao lado do pensamento para falar diretamente ao coração, aquilo que é pré-consciente, muito simples. O reino dos céus é semelhante a isto, o reino dos céus é semelhante àquilo. A que hei de comparar o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a isto, o reino dos céus é semelhante àquilo. Ele estava a querer associar aquilo que há de mais profundo, de mais íntimo na nossa vida, à realidade do reino dos céus. Ora, pela realidade do reino dos céus, aquilo que temos conhecido da parte de Deus, vemos que muita coisa que vem ao nosso encontro não manifesta o reino, porque o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e aquilo que vem é o perfeito contrário do reino. É o contrário da justiça, o contrário da paz, o contrário da alegria no Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Deus sempre começa assim. Deus sempre começa assim. Na vida de qualquer pessoa começa como no início, diante do caos. Deus está diante do caos. Ele disse: aceita a minha palavra. A minha palavra virá ao teu encontro e tu não tens como obedecer à minha palavra. Tu não sabes gerar luz que eu ordenei sobre a tua vida. Mas a própria palavra que foi enviada ao teu encontro, ela vai gerar tudo aquilo para que foi enviada. Quem recebe a palavra tem milagres. Quem recebe a palavra tem salvação, porque só tu tens palavras de vida eterna. Quem recebe a palavra tem fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem recebe a palavra recebe novos mundos, recebe uma nova realidade, recebe o profético, o sagrado, aquilo que é santo, recebe a experiência metafísica, recebe revelação, recebe profecia real, recebe sonhos da parte de Deus, recebe toque da parte de Deus. O mundo inteiro recebe da mesma chuva, do mesmo sol, da mesma abundância que nós também recebemos. Quem quiser mais, quem quiser a palavra não só enviada para o mundo para comer daquilo que a palavra gerou no mundo, mas para comer daquilo que Deus enviou para a sua vida, que é vida verdadeira, receba a palavra. Por isso aquele que não crê não recebe nada. Aquele que não recebe a palavra não pode receber nada, porque Deus gera tudo através da palavra. Então, se você tem vivido a sua vida, você que é pó, que transcendeu, só tem vivido para comer daquilo que Deus enviou sobre o mundo, entenda que você é muito mais do que pó. E Deus não desperdiçou nada, não deixou nada ao abandono. Jamais. Ele tem muito mais. Ele tem sonhos, Ele tem revelação para o amanhã. Ele tem muito mais. Receba, abra o coração, deixe que Jesus fale acerca daquilo que é o reino. É muito simples, às vezes é muito simples. Ele parece que não dá para entender aonde é que Ele quer chegar. Ele está a falar diretamente ao coração. Você pode dizer amém? Os discípulos perguntavam-lhe em privado e aí ele respondia. Mas o que era importante era falar diretamente ao coração, porque Ele fazia milagres e havia quem tinha uma agenda diferente, não recebiam na mesma. Ele fazia operações de grandes sinais, mas muitos já tinham a sua posição colocada em risco por este Jesus. Este Jesus é um problema. Um problema. Amém? E depois estas pessoas que podíamos ser nós no lugar delas, porque aquilo que está ali manifesta perfeitamente a natureza humana. Aquela cruz não foi feita nem por cavalinhos, nem por macaquinhos, aquilo foi feito por seres humanos. O único ser mais vil que caminha sobre a terra, o único ser que precisa realmente da salvação de Deus como nenhum outro. E eu não sou melhor do que o meu irmão, eu não transcendi a natureza humana. Seja Natal para a sua vida se você recebe Jesus. Você não transcendeu a natureza humana, você é igualzinho
a mim, que tenho que lutar todos os dias contra mim mesmo para ser uma boa pessoa. Então haja salvação na sua vida, venha à luz à sua vida em nome de Jesus. Receba a pregação do Evangelho, receba o Evangelho, receba Cristo que nos abraçou daquela maneira, abraçou o nosso mal, o Verbo eterno, perfeita palavra de Deus, viva a palavra de Deus ao nosso encontro para revelar o Pai, de onde foi gerada, de onde saiu. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo 103, verso 1: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. E nós queremos, Senhor, que mais uma vez Tu te vais manifestar no nosso meio, mais uma vez Tu vais ser honrado, entronizado, Tu vais ser invocado. E então agora é tempo de eu diminuir, para que Tu cresças, em nome de Jesus. Fala aos corações, Senhor, que a experiência de todos aqui não seja uma experiência que o pastor Josué, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você veio aqui para receber uma experiência do pastor Josué? Diga não, em nome de Jesus, amém? Eu não venho por si, pastor Josué. Senhor, fala hoje, toca hoje, abre portas hoje, em nome de Jesus. Nós vamos bendizer o Teu nome santo. Aleluia. Diga assim comigo: todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda a criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, confessará que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Declaro: todo joelho, está escrito, todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim, confessará que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Diga mais uma vez. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessará que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho se dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser vai confessar, todo ser confessará: louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho, sim, todo joelho dobrará ao
todo joelho dobrará ao ouvir poderoso Santo, Santo, Santo. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Só mais uma vez, mesmo sendo pó e mesmo sendo como tudo que há em mim confessará, que céus e terra passarão, mas o teu nome, aleluia, se diga, o teu nome é eterno, sim, o teu nome, Deus, é eterno, o teu nome é eterno, sem teu santo nome. Santo, 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 teu santo nome. Adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Deus perfeito, o teu nome é santo, santo, digno de toda a honra e glória. A criação inteira é um vaso cheio daquilo que é teu, Senhor, cheio da tua glória. A terra está cheia da sua glória, a terra está cheia da sua glória. Queremos declarar: a minha vida, a minha casa, os meus filhos estão cheios da tua glória, Senhor. Chamados para a vida, chamados para a tua gloriosa, maravilhosa vida, Jesus. Aleluia. Teu santo nome, adora o Senhor, ela diz, por teu santo nome te adoramos hoje, por teu santo nome, Senhor, digo, por teu santo nome. Teu nome é um estandarte à nossa direita, a nossa bandeira é o teu santo nome. Aquilo que nos cura, Jeová Rafá, sim, assim é o teu santo nome. Deus da nossa provisão, Jeová Jiré, é o teu santo nome. Sabemos, Senhor, que todas as soluções estão providenciadas desde a fundação do mundo, de modo que há sempre uma maneira. Diga para quem está ao seu lado: há sempre uma maneira, há sempre uma maneira, em nome de Jesus. E Deus quer te colocar em vitória. Deus quer trazer a solução que é necessária, os recursos que são necessários para este próximo ano 2021. Louvamos a Deus pelo quanto superamos neste ano, pelo quanto aprendemos este ano. Aleluia. Bendito e louvado o nome santo do Senhor, pelo quanto descobrimos este ano. Eu descobri coisas este ano, eu não sabia que eu sabia fazer. Bendito seja Deus, que eu fui levado ao limite mesmo. Dou graças a Deus por soluções que apareceram, por portas que se abriram, coisas impossíveis que aconteceram, por milagres verdadeiros que aconteceram. Bendito seja Deus, coisas que Deus tem mostrado às nossas vidas. A quantos aqui Deus tem mostrado coisas lindas, especiais, que mostrou este ano pela primeira vez, você nunca tinha visto? Faz lembrar aquilo que eu disse aqui no domingo passado, na palavra que Deus mandou dar, quando Francis Collins, um dos maiores cientistas do mundo, estava a apresentar aqueles slides sobre o ADN. Ele é crente,
Ele é um dos maiores cientistas do mundo e ele é profundamente crente. E ele mostrou aquela última imagem que vocês viram sobre o ADN, mais perfeito, mais complexo, com mais simetria, com mais cores, mais vibrante, mais lindo do que Rose Window, que estava à esquerda, que feita com muitos milhares de peças, com muito cuidado por um grande artista. Ele em seguida, está aí. E quando eu mostrei aquilo que se passa em cada uma das nossas células, a helicase, a fazer a replicação do ADN à velocidade das rotações de um motor a jato. Isto é no nível inferior ao nanómetro, não é? Quando ele mostrou isto em cada uma das células do nosso corpo, mesmo daquelas entre 50 a 70 bilhões de células que hoje morreram no nosso corpo, de cada um de nós. 50 a 70 bilhões de células você perdeu hoje e foram regeneradas, foram refeitas, outras se dividiram. Ele mostrou isto e em seguida não conseguiu dizer mais nada, agarrou numa viola. Francis Collins agarrou numa viola e só pôde adorar a Deus. E quem busca, encontra. Amém. Nós temos encontrado coisas em Deus tão lindas, tão absolutamente transcendentes daquilo que nós podemos imaginar. Obrigado, Senhor, por um ano que foi muito combatido, onde só num ano desses podem surgir as maiores vitórias. E nós te louvamos por grandes vitórias, por grande superação, por grandes aprendizagens, por algumas dores que tivemos também. Mas que com a tua graça e com a tua paz que excede todo o entendimento, tu verdadeiramente guardaste o nosso coração em Cristo Jesus, Senhor. Amém? Por isso vamos cantar esse cântico. Eu sei onde eu estou no Santo dos Santos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, Tua nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença, meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua nuvem me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Diga para ele assim, é o meu prazer. Em todo tempo, Pai, é o meu prazer. Sim, tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, ó Pai, tua presença é o meu prazer. Tua presença em todo tempo esteja em mim, Senhor. Esteja aqui, Senhor, a tua presença, Senhor. Sim, no santo, no santo. Debaixo das tuas asas, Senhor, meu lugar, só tua graça, tua presença, meu prazer. Diga assim, no santo do santo, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas, tua graça, Senhor, tua presença, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Quantos aqui podem aplaudir ao Senhor se ela diga? Jesus disse: basta cada dia o seu mal, não andeis inquietos por coisa alguma. Com que vos vestireis, o que comereis? Porque se o Pai é capaz de vestir de coroas de flores a erva do campo, a mera erva do campo, e se o Pai capricha no seu cuidado, como não cuidará de vós, homens de pouca fé? Jesus disse: já basta o mal de cada dia. Então, quantas razões é porque você tem para agradecer a Deus? Conte os seus dias, se puder, porque Jesus disse: a cada dia o seu mal. Conte os seus dias, se puder. A cada dia o mal se apresentou à sua vida, todos os dias. Você pode conhecê-lo, pode escolhê-lo se quis, pode entregar-lhe o seu coração, pode adorá-lo se quis, ou então pode entregar o seu coração a Deus e dizer: Senhor, eu tenho conhecido a Ti, eu tenho ouvido a Tua palavra e eu escolho-te a Ti, Senhor. Tu disseste
Tu disseste que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Eu quero a tua vida, Senhor. Eu quero a luz verdadeira, eu quero a vida verdadeira que um dia me abraçou. Eu era aquela árvore cortada dos teus propósitos da tua vida. Eu era aquela cruz, Senhor, à qual tu te ligaste. E hoje eu, conforme os meus irmãos, podemos dizer: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Bendito seja Deus. Por isso agora passo a palavra ao meu pai, pastor Lionel, e a seguir então cantamos 10.000 razões, eu acho que são mais. Vamos dizer que são 10.000, por uma questão de conseguir conceptualizar pequenino, assim pequenino. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças de poder estar em tua presença. Damos-te graças de todo o coração, tudo o que o Senhor faz por nós, tudo o que opera em favor da nossa vida, pois nós não somos nada sem ti. É a tua grandeza e o teu poder. São as maravilhas da operação do teu poder sobre os teus filhos, sobre as casas e famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Eu clamo hoje pela tua proteção, pela tua mão poderosa que nos sustenta, pela tua força em nós e o teu poder em nós, pois não somos nada sem ti. Mas é essa a nossa decisão de te seguir, de te servir, de estar em tua presença, de colocar a nossa vida em tuas mãos e no teu altar, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome e para abençoar aqueles que, caminhando junto conosco, estão prontos para não somente servir aqui com as nossas vidas, mas para subir quando soar a trombeta. Te agradecemos de todo o coração pela tua palavra, pela tua revelação, pelo teu amor por nós, pelo teu sangue que foi derramado na cruz para que fôssemos recebidos como filhos. Nós te agradecemos hoje e celebramos em tua presença. Damos-te graças neste tempo em que se aproxima a celebração de um tempo especial de Natal, da vinda de Jesus, a qual nós celebramos com todo o gosto e de todo o coração. Celebrando a tua vinda, não importa a data, importa a celebração àquele que é Rei de Reis e Senhor de Senhores, aquele a quem toda a terra celebrará um dia, quando estiver a reinar sobre todas as nações. Hoje, somente aqueles que o buscam, que o amam, que apreciam a obra extraordinária que fez pela nossa vida, esses o adoram, esses o louvam e esses colocam a sua vida aos teus pés para te servir, Senhor. Nós te agradecemos de coração por este privilégio e celebraremos juntos em nome de Jesus, aqui e para sempre, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Vamos então. O pastor José estava a anunciar um salmo. Vamos ouvir e louvar a Deus juntamente. Seu santo nome, oh, me ama, bendize ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca o fizeste, oh, bendize, adora o seu santo nome. O sol nasceu, surge um novo dia. É tempo de novamente cantar. Vem ao que vier e quando a noite chegar, eu cantarei ao que pode salvar. Oh, me ama, bendize
santo nome, sim, como nunca o fizeste, ó bem diz, adora o seu santo nome. Tu és Deus de amor e de paciência, teu nome é grande, o teu modo gentil, por tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões e ainda outras mil. Oh, recebe todo o louvor e adoração, diga: oh, minha alma bendiz o seu santo nome, como nunca o fizeste, ó bem diz, adora o seu santo nome. Diga: oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome. Recebe, Senhor, como nunca fizeste, ó bem diz, adora o seu santo nome. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim eu seguirei cantando por 10.000 anos e pela eternidade. Oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, ó bem diz, adora o seu santo nome, adora o seu santo nome. Siga-no, Senhor, adora o seu santo nome. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Graças, querido Senhor. Lemos com o favor de Deus o texto que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. E lemos, por favor, juntos. Vou pedir para se colocar nos ecrãs, de modo a podermos ler a mesma versão. Lemos então com o favor de Deus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quando se o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido Senhor, graças te damos pela tua palavra. Clamamos que essa palavra produza um fruto em nosso coração e uma revelação em nossa vida. Nós te agradecemos de todo o coração, no nome precioso de Jesus.
Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar, prepare-se também para tomar notas sobre este estudo acerca do seu reino que virá. Amém? Quando João Batista, no cárcere, atormentado por aquela depressão em que tinha caído, uma depressão profunda, duvidando, veja como o diabo é matreiro e terrível, fazendo duvidar de tudo, fazendo duvidar não só de si próprio, fazendo duvidar do chamado de Deus na sua vida. É possível alguém descer tão fundo a uma depressão tão séria que chega a duvidar de tudo, mesmo das coisas que são impossíveis de duvidar? Eu digo que são impossíveis de duvidar porque ficamos espantados de ver a que ponto de tristeza, a que ponto de depressão e de angústia chegou João Batista. João Batista, que tinha desafiado o rei, porque o rei tinha tomado para ele, tinha roubado a cunhada para ficar com ela, tinha roubado a mulher do próprio irmão dele para casar com a mulher do irmão, do seu próprio irmão. E João Batista tinha dito ao rei: não te é lícito estar com a mulher dessa mulher, a mulher que pertence ao teu irmão. Ele então, o rei, arranjou uma maneira de dar ordem para que ele fosse preso. Numa época como essa, mexendo os cordelinhos, usando os meios, entre aspas, aparentemente legais, subornando a justiça e aqueles que tinham essas decisões, o rei deu ordem para que ele fosse preso e ele foi preso. E na prisão ele cai em profunda depressão e angústia. E chega a duvidar de si mesmo, do seu chamado, e ele ouve falar acerca das coisas que se estão a passar, de tudo aquilo que estava a acontecer com Jesus, das curas, dos sinais, dos milagres. Ele ouve falar disso. Essas coisas são-lhe contadas. Diz aqui no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 18, todas estas coisas foram referidas ou foram contadas a João pelos seus discípulos, pelos discípulos que João tinha. Então ele, chamando a dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Só esta frase, só este pensamento daria para muita coisa, para uma série de... Já imaginou? Há pessoas que ainda se calhar estão à espera de outro Cristo que venha. Há pessoas que talvez estejam à espera de outro Senhor, pensando que este não os consegue livrar, não os consegue abençoar, não os consegue sarar, não os consegue livrar de um vício, não os consegue transformar. Erro. Ele já veio. Era este. E é de facto uma posição gravíssima quando nem Deus pode transformar ou mudar a vida de alguém. E a razão não é que Deus não queira, que Deus não possa, que Ele já não tenha vindo para o fazer, que Ele já não tenha deixado aqui o seu poder e a sua palavra de liberdade e de transformação. O problema é que a pessoa não crê, ou não muda, ou não se adapta, ou não se ajusta ao caminho com Deus e prefere ficar com a sua própria negação ou ficar com a sua própria incredulidade. Ou ama mais o mundo e ama mais os seus maus hábitos do que ama Deus para pedir que Ele intervenha e que transforme o que tiver que ser transformado e mude o que tiver que ser mudado. Porque não é Deus que tem que se ajustar a nós, somos nós que nos temos que ajustar a Ele. Somos nós que temos que diminuir para que Ele cresça, somos nós que temos que morrer para que Ele viva em nós.
Não é Deus que tem que se ajustar ao mundo, é o mundo que tem que ser transformado por Ele. E é o mundo que tem que ser mudado. É o mundo que está errado. Não é Deus que está errado. Somos nós que precisamos de mudar. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é perfeito, a sua palavra é eterna, as suas leis são perfeitas e absolutas. Não há erros no seu reino. Oh, que esse reino de justiça venha. Amém? Sim ou não? Venha o teu reino. Ensinou-nos Jesus a orar na famosa oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Manifeste-se o teu reino. E quando estes discípulos de João foram ter com Jesus, e lhe perguntaram, Lucas 7, versículo 19, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Por que é que eu digo que João Batista era a última pessoa que poderia ter esta dúvida? E isto revela-nos a força destruidora de uma depressão, de quando a angústia toma conta de um coração e de uma vida, da força da tristeza. Não faz só duvidar da pessoa de si próprio, faz duvidar das coisas mais sagradas que possam haver. É um campo do domínio de Satanás a um grau de tal modo, graças a Deus pela palavra que Jesus disse, e pela palavra do Salmo que diz, estarei contigo na angústia, estarei com ele na angústia para o livrar, para lhe mostrar a minha salvação, para o livrar, para o colocar num alto retiro porque me amou, porque me ama, porque me busca, porque deseja a minha presença. Assim que, seja em tempos bons ou maus, seja em tempos tristes ou alegres, seja em tempos fáceis ou difíceis, a nossa busca da presença de Deus faz com que Ele esteja presente connosco, mesmo que a angústia sobrevenha, mesmo que a tristeza queira ter domínio, mesmo que a doença se aproxime demais, mesmo que o sofrimento possa querer ter lugar, e com isso tratar de dominar a nossa vida. Como eu disse, João Batista era o último que podia ter dito uma coisa destas, porque João Batista tinha sido gerado para este propósito. Quando o viu caminhar nas margens do Jordão, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que o afirmou. Foi João Batista, em Mateus no capítulo 3, que disse, é aquele que vem após mim, a quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. João Batista tinha recebido todas estas coisas poderosamente e diretamente por Deus. Como profeta de Deus, ele sabia, ele falou, ele pregou, ele anunciou, ele declarou. As multidões vinham ter com ele às margens do Jordão para ser batizadas. E ele repreendia os fariseus, chamando-lhes raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 13, versículo 8. Porque ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira. E recolherá o trigo no seu graneiro. Ele é o primeiro profeta no Novo Testamento a referir a vinda de Jesus, não só a sua vinda, mas a sua segunda vinda. Ele vai recolher o trigo e vai dar ordem para a palha ser queimada. Quantos aqui são trigo de Deus? Amém. Um dia já fomos palha, prontos para ser queimados, mas Deus nos abençoou e nos sarou e nos transformou de palha em trigo, porque Ele é o Deus de milagres e o Deus dos impossíveis. Ele consegue transformar a palha em trigo, glória a Deus. Consegue transformar a nossa vida de imprestáveis para cooperadores com Deus, para caminhar com Ele, para o servir. Não que o inimigo não gostasse de nos tentar dominar, como fez a João Batista, tentar derrubar, como fez a João Batista, tentar entristecer da esquerda e da direita de uma forma e outra, decepcionando-nos ou tratando-nos de uma forma a que
nos pudesse abanar e questionar, às vezes, a nossa própria existência. Amém? João Batista caiu nessa depressão profunda, duvidando de tudo. Por isso, tenha cuidado com a dúvida. Tome domínio sobre a dúvida. Expulse todo o pensamento de dúvida, seja sobre si mesmo, porque é Deus que olha dos céus para si e o declara pela sua palavra. Eis ali o meu filho, a minha filha, é mais que vencedor. Esse é o pensamento de Deus para si. Você é mais que vencedor. Deus tem as coisas de tal modo organizadas e preparadas que o próprio diabo sabe qual é o seu destino e o seu fim. Vai estar amarrado, vai estar posto fora de circulação e não há nada que Deus não faça pelos seus filhos. Amém? Aquele que disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nem a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não daria juntamente com ele todas as coisas? Então, entregou o que era mais difícil, colocando à nossa disposição todas as outras coisas. Romanos capítulo 8, versículo 31, 32. É da nossa responsabilidade, então, buscar o seu reino. Dirigir-nos para essa busca de coração, buscando o seu reino. E com essa busca, essa decisão de buscar o seu reino, de chegar para Deus, todas as outras coisas, Mateus 6,33, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Coisas que nós precisamos. As soluções que precisamos, as respostas que precisamos, em nome de Jesus. Mas voltando a este texto de Lucas, no capítulo 7, com João Batista, naquela mesma hora, diz a Bíblia, versículo 21, Jesus curou a muitos de doenças, de flagelos, de espíritos malignos sendo expulsos, e deu vista a muitos cegos. E então Jesus respondeu a estes dois emissários que foram ter com Jesus, enviados por João Batista, e disse, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Vamos ler juntos, versículo 22. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, quando Jesus falou isso, é anunciado o Evangelho. Outra tradução diz, é anunciado o reino dos céus. É-lhes dito, é-lhes transmitido, o reino dos céus chegou até vós. Que fostes vós ver. Que fostes vós ver ao deserto. Que saístes vós a ver. Um homem vestido de roupas finas. Se vestem bem, de roupas finas, vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Que fostes vós ver. Um profeta? Sim, eu vos digo. Versículo 26. E muito mais do que profeta. Amém? Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Bendito seja Deus. Aquele homem, da qual a Bíblia falou, que veio como um arauto à frente do rei, para anunciar não só o seu reino, mas a vinda do rei. Amém, irmãos? O que é que acha que a Igreja de Cristo está a fazer hoje? No mundo inteiro, nós somos chamados para anunciar o rei, para o apresentar, para o dar a conhecer. E isto é trabalho do profético. É ministério profético. Porque, na verdade, Jesus demonstrou a presença do reino. Demonstrou o seu poder do seu reino, sarando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, como aqui diz, para que vissem. Mas este reino não se constituiu como aquele reino que virá. Quando Jesus vier reinar sobre toda a terra, quando os seus pés pousarem sobre o Monte das Oliveiras, como diz o profeta Zacarias, no capítulo 14, os seus pés vão parar sobre o Monte das Oliveiras e vai instaurar o seu reino sobre toda a terra.
conforme está escrito o seu reino, em cuja primeira parte vai durar logo, a primeira parte do seu reino, 1000 anos. É chamado por isso o milénio de Cristo. Onde ele será rei sobre toda a terra. Onde haverá somente um que será rei sobre toda a terra. Jesus. Esse reino visível. Esse reino implantado. Esse reino a dirigir as nações. Esse reino de um rei eterno que vai reger as nações com vara de ferro, à luz da sua palavra. Sabe qual é a lei dessa altura? Está aqui nas suas mãos. É a mesma lei, é a mesma palavra eterna que vai reinar sobre as nações. Amém? Mas esse reino visível, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ainda. Mas o reino dele será. E será implantado sobre esta terra. Ou seja, aquilo em que Adão falhou completamente. Porque a ideia de Deus era que o seu reino se implantasse sobre toda a terra. E aquele paraíso que se iniciou na presença de Deus fosse espalhado pela terra toda. Mas Adão falhou. Mas Cristo não falhou. Jesus veio e não foi enganado pelo diabo, não foi derrotado por ele, não foi vencido nunca por ele, mas venceu tudo em absoluto. E por isso recuperou esta terra que Adão tinha perdido, e esta terra virá, não só para as suas mãos, fisicamente, em absoluto, acabando com este sistema em que o mundo está e implantando o seu reino visível sobre toda a terra. Eu creio profundamente nesta verdade e nesta absoluta realidade da palavra de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos estudar profecia. Que devemos conhecer a palavra profética. Amém? Jesus mesmo, ele próprio, ensinando na oração do Pai Nosso, disse para nós orarmos todos os dias, que venha o teu reino. E o reino de Deus vem de duas maneiras. O reino dos céus manifesta-se. Cada vez que você ora por alguém, cada vez que anuncia o rei a alguém, esta pessoa o aceita e o recebe. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Ou seja, a alegria nos céus por uma alma, por uma pessoa que não conhecia a Cristo, que não tinha entregue a sua vida a Jesus, que não percebia o que era a salvação e a vida eterna, que não entendia o valor do sacrifício de Jesus. E quando você lhe comunicou, quando você lhe disse, e esta pessoa mudou os seus pensamentos, mudou o seu sistema, deixou religiões para o lado, para abraçar a Cristo e a sua palavra e o seu caminho, então o reino dos céus manifestou-se. Esse reino começa por se manifestar espiritualmente. Começa por nascer nos corações dos homens e mulheres que o recebem. Começa por nascer na nossa vida. Começa por implantar-se dentro. Começa por transformar a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade para ser ajustada à palavra de Deus. Começamos a ser transformados e mudados. O reino dos céus está entre vós. Foi isso que Jesus disse. Chegou o reino dos céus. O reino dos céus chegou até aqui. Amém, irmãos? Mas esse reino virá de uma forma visível. Esse reino se implantará de uma forma total e absoluta quando o Rei de Reis e Senhor de Senhores descer dos céus e tomar posse desta terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz exatamente isso. Diz que o seu reino virá. Amém? O último anjo, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino dos céus, os reinos do mundo, no original está em plural, os reinos do mundo são as nações do mundo, se tornaram ou vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Acabou o sistema em que nós temos estado. Vai acabar essa ONU desgraçada e miserável. Vão acabar os sistemas corruptos do mundo. Vai acabar esse tipo de situação de uns terem tudo, outros não terem nada e viverem na miséria. Vai acabar os sistemas religiosos, vai acabar tudo isso. Haverá um rei e um Deus a quem se adorará. Ele será, somente Ele, Senhor sobre toda a terra. Amém?
Zacarias capítulo 14, versículo 9 diz exatamente isso. Um só será o Senhor e um só será rei sobre toda a terra. Oh, glória a Deus. Quantos é que desejam esse reino a manifestar-se e a vir? Quantos é que aqui agora servem esse reino? Amém, glória a Deus. Agora é difícil servir o reino. Agora não é tão fácil. Mas nessa altura será fácil, quando todos os olhos do mundo e da terra e todos aqueles que ouvem ouvirem nessa altura a presença e a glória do Senhor e do Salvador. Agora nós o fazemos por fé. Agora nós vemos pela fé. Agora nós vemos a manifestação pelo seu Espírito de curas, de milagres, de sinais, de livramento de Deus. Vemos o livramento de Deus de uma maneira extraordinária. Ainda há poucos dias eu estava a andar com o meu carro. E eu não sabia que tinha 2 pneus ressequidos. Nem sabia o que era isso, de pneus ressequidos. É uma espécie de doença que ataca a borracha do pneu e ele fica muito frágil, quebradiço. Eu não sabia disso. E eu tenho por vezes que ir daqui para Espinho para pregar lá e vou pela autoestrada. E não vou assim tão devagar como... E quando saí da igreja de Espinho, depois de fazer o culto lá numa quinta-feira, o pneu do lado direito, quando eu mal saí da igreja, pouco virei numa rua, passou uma pequena... Senti uma oscilação no carro, não percebi nada. Ouvi um som, uma coisa meio abafada, a direção muito pesada e a 20 por hora. Ou seja, se eu corresse ao lado do carro, eu ultrapassava-me. E muito devagar. E o pneu do lado direito arrebentou. Eu não estava a acreditar nisso, nem é possível. Parei o carro, saí, olhei só para os 3 pneus, esqueci-me que o carro tem 4. Disse, mas o pneu está bem. Olhei para os pneus, lá pôs. Entrei outra vez no carro, senti outra vez a direção pesada. E, bem, há qualquer coisa aqui muito mal. Então saí, fui dar a volta. Quando fui para o outro lado, é que eu vi que o pneu estava desfeito. Tinha arrebentado a 20 km. Tive logo que agradecer a Deus por causa desse milagre. Porque, passados uns minutos, eu ia entrar na autoestrada e a acelerar. Estava um tempo mau, de muita chuva. E com certeza eu não iria a 20 km. Até porque é proibido vir a 20 km na autoestrada. Assim que nós às vezes somos como aqueles pequeninos, muito bebés, sabe? Que estamos a dar os primeiros passos ou damos os segundos passos, não interessa. E às vezes não nos apercebemos dos perigos. Vamos a correr todos contentes e a mão do papá segura-nos e nós nem nos damos conta que acabamos mesmo de ser livres de bater com a cabeça contra o armário ou de ir pela escada abaixo ou de acontecer alguma coisa, porque não temos às vezes a noção, nem vemos as coisas que Deus vê, nem temos a noção dos perigos que Deus tem. Quantas vezes Deus o livrou, quantas vezes Deus o abençoou. Deixe-me falar agora para alguém que nos está a ouvir aí. Quantas vezes Deus o livrou desse perigo que o diabo, da cilada que o diabo tinha preparado para si, e você está livre hoje. Está abençoado hoje. Não se preocupe que Deus desmascara a mentira, que Deus faz aparecer os mentirosos. Não se preocupe que Deus vai pôr a verdade no lugar que deve estar, no trono, a reinar na sua justiça. O seu reino é um reino de justiça. Deus vela sobre os seus filhos. Deus vela sobre aqueles que querem caminhar na sua presença e que o amam. Amém? Ai, meus queridos irmãos. Por isso esta escritura de Apocalipse no capítulo 1, tão interessante. A própria palavra do Apocalipse, ou também chamado o livro da Revelação. Apocalipse é uma palavra derivada do grego que significa, pura e simplesmente, tirar o véu, tirar é como se empurrasse uma cortina para o lado, para se ver claramente. Como se removesse alguma coisa que está a tapar, que está a ocultar. O mundo precisa de profecia. O mundo precisa de revelação.
O mundo precisa de saber que Jesus vem, que o seu reino vem, de uma forma diferente de como até aqui veio. O mundo precisa de conhecer Jesus, de como o deve ver, de como o deve conhecer e como o deve perceber e entender. Amém? Repare como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Abençoados são aqueles que ouvem. Abençoados são aqueles que leem as palavras desta profecia. Bem-aventurados aqueles que leem e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Por que esta mensagem que se prepara para, como diz no versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós todos, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Abençoados, bem-aventurados, abençoados aqueles que leem, aqueles que ouvem. Quer dizer que a profecia é proveitosa. Você ouve, você lê, conhece a verdade, sabe o que vem, sabe o que se manifesta, sabe o que o espera, sabe o que vai acontecer a esse mundo. O mundo não sabe o caminho para onde vai, mas nós sabemos para onde vamos. Sabemos a quem pertencemos, sabemos o que nos espera e sabemos profeticamente o que vai acontecer. Sabendo, podemos preparar-nos para estar prontos para subir quando chegar o momento do livramento que se aproxima. Amém? E não estamos com soldados olhando para trás como a mulher de Ló. Amém, irmãos? É responsabilidade nossa, obrigação nossa. Conhecer, saber e ler é uma forma de ser abençoado. Quer ser abençoado? Então conheça a profecia. Conheça o que está para a frente. Conheça essas palavras. Por que esta palavra para as igrejas? João, o apóstolo, é um dos que terminaram a sua carreira daquele conjunto, o último dos apóstolos. Pedro morreu mais cedo, Paulo morreu mais cedo, os outros apóstolos todos, os 12 que foram ensinados e que caminharam com Jesus, tinham visto os milagres, tinham visto os olhos dos cegos abrirem-se, tinham visto o mar a ser parado quando ele estava no meio da tempestade, tinham visto Jesus a falar para a figueira, tinham assistido pessoalmente. Mas entretanto, passados 80 anos, entre 80 a 100 anos, já havia igrejas espalhadas por muitas partes. E Deus escolhe um conjunto de igrejas onde João se vai movimentar para que ele leve a essas igrejas uma carta dele. Não que houvessem só essas igrejas, havia muito mais igrejas. Mas essas 7 igrejas são uma tipificação das igrejas no seu conteúdo geral. E ele leva para eles uma informação de Jesus. Aqueles que tinham crescido mais tarde, que tinham nascido mais tarde, que não sabiam quem era Jesus, que não só sabiam acerca de um Cristo crucificado durante o tempo do Império Romano, que a cruz não parecesse para eles o fim e não parecesse para eles uma derrota. Para aqueles que não o tinham visto ressurrecto, tendo vencido a morte, e aparecendo-lhes no aposento alto, para todos aqueles que não viram, ele vai apresentar um Cristo, um Jesus cheio de glória e majestade. Ele vai apresentar aquele que fala com vozes como relâmpagos e trovões, com vozes de muitas águas, aquele cujos pés de bronze resplandecem e os seus olhos como chama de fogo quando os olha. Um Cristo apresentado na sua glória, na sua grandeza, na sua majestade, como Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus fraco, não é um Deus derrotado, não é um Cristo sofrido e
E não, ele é apresentado às igrejas como grandioso, como Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. O primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu reino, para Deus o Pai. A Ele seja dada a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse que um dia virá, versículo 7, sobre as nuvens do céu, que todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente acontecerá assim. Amém? Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Quando ele fala disso, perdão, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando os discípulos no seu desânimo, ou quando João Batista no seu desânimo, se questionavam sobre Jesus, ele aparece resplandecente na revelação da palavra profética do Apocalipse. O Apocalipse não é assim tão difícil como muita gente pensa. Tem que ser apresentado, explicado, mas é necessário que seja feito isso. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude todos a entender como Ele aparece. No versículo 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, que tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que viste, passado, as que são, é o presente, e as que hão de acontecer depois destas, é o futuro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os candeeiros ou os candelabros servem para iluminar, são luz. Igrejas são luz. A igreja de Cristo é luz das nações, composta dos crentes a quem Jesus falou, dos discípulos para quem Ele disse: vós sois a luz do mundo. Você no seu trabalho deve brilhar como a luz de Cristo, com o amor de Deus, com a bênção de Deus, sendo uma luz a brilhar nas trevas. Trevas é o conjunto de todo o conceito errado. Trevas tem a ver com o reino, o próprio reino de Satanás. Trevas tem a ver com o domínio, a escravidão do demónio, do diabo sobre a vida das pessoas. Trevas tem a ver com o conjunto de conceitos afastados de Deus, separados de Deus, que existem no mundo. Conceitos errados. Conceitos de que a pedofilia poderá vir a ser constituída como uma opção da sexualidade e legislada. Conceitos errados que estão separados da palavra de Deus, como a ideologia de género, como que nós temos, que está a ser implementada no nosso país por estas correntes políticas que têm estado a dominar o nosso país esses últimos anos. Isso não acontecia antes, mas está a acontecer agora. Por isso eu sou contra isso. A mim não me interessam nem os partidos, nem a política. A mim interessa-me que a palavra de Deus seja respeitada, que os princípios de Deus sejam conhecidos e que o mundo não seja encaminhado para um esgoto a céu aberto. Pelo menos enquanto aqui estivermos, nós sejamos a luz. Digamos nós todos que está errado, que está mal fazer isso.
digamos sem hesitações, que cada um é livre de viver a vida que quiser, mas que não foi assim no princípio, que Deus não constituiu para que vivesse um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. No princípio não foi assim. E que isso aos olhos de Deus não é aceitável, aos olhos da palavra de Deus também não. Deus não vai pedir desculpa por aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus não vai pedir desculpa pelos juízos passados, porque o mesmo que era, é o mesmo que é e é o mesmo que vai ser eternamente. A sua palavra não muda, os seus princípios não mudam. O mundo é que está a mudar, para pior, para mais longe de Deus. Mas a igreja é constituída como luz das nações. Por isso é apresentada aqui como candeeiros ou candelabros. E os anjos que estão na mão de Deus estão enviados para estas igrejas. Oh, glória a Deus. Peço perdão. Este Senhor que virá, meus queridos irmãos, que virá para reinar visivelmente sobre a terra toda, fala então para este conjunto de 7 igrejas. A igreja de Éfeso é o símbolo da igreja esfriada, desmotivada, desanimada e desviada. Jesus diz e apresenta-se Ele próprio. Escreve estas coisas daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu labor, bem como a tua perseverança. No versículo 4 diz: tenho porém contra ti que caíste do teu primeiro amor. A segunda igreja que é apresentada, o segundo tipo de igreja, a igreja perseguida. Essa igreja continua a existir hoje. Os cristãos perseguidos continuam a existir hoje, em muitos países. Portanto, essas igrejas continuam a existir hoje. Continua a igreja de Esmirna a existir hoje. Ela é o tipo da igreja perseguida. Estas coisas escreve aquele que é o primeiro e o último, versículo 8, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É pobre só no exterior, por dentro tem uma riqueza extraordinária. A blasfémia daqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou declaram-se como filhos de Deus e não são, ou declaram-se como seguidores de Deus e não são. São esses os que perseguem a igreja, seguidores de Deus. Mas que Deus? São a sinagoga de Satanás, são a agremiação de Satanás, são a mesquita de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Amém? Passamos para a terceira igreja. A igreja de Pérgamo. É a igreja licenciosa. É a igreja cheia de pecado, do princípio ao fim. É a igreja que pouco está se interessando para as coisas de Deus. É a igreja em que Satanás ele próprio está a reinar, a dominar, com doutrinas erradas. Satanás já tinha tomado posse dessa igreja. Não há mensagem a favor da palavra de Deus. Não se admoesta a ninguém, não se diz nada a ninguém com medo de ofender as sensibilidades. Não se pode falar de dízimos, senão há uma gente que vai levar a mal porque são gananciosos e avarentos. E vão se transtornar todos e vão levar a mal e vão ficar opositores de uma igreja dessa, vão à procura de uma igreja que seja o mais morta possível, que não apresente a palavra de Deus e a vontade de Deus como suprema, que diga tanto pode ser isto como aquilo, tanto dá como se lhe deu, tanto pode ser como não ser. Uma igreja de meias tintas. É essa igreja que está ali, a igreja de Pérgamo, é essa, que não diz isto é assim, é por aqui, o caminho é este, é estreito, mas conduz à vida eterna. A gente quer agradar tanto, são tão abertos e tão livres que o cérebro saiu-lhes. Não podemos ser tão abertos que o cérebro fuja, não podemos ser tão abertos que deixemos entrar todo o tipo de influência que não está certa. Amém?
O que está mal, o que é mal e incorreto não pode ser aprovado, o que é pecado e continua a ser. E não há ninguém que possa mudar isto. Amém, irmãos? Depois temos a igreja de Tiatira, é uma igreja apóstata. Essa já foi. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas: aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tem lá no meio a Jezabel. Tem no meio as ofertas aos ídolos, no versículo 20. Eis que prostro na cama, bem como em grande tribulação, aqueles que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Leva as pessoas, eles próprios. Não há mal nenhum, não se vê mal nenhum em nada. Tudo está bem. Uma igreja apóstata, uma igreja que já virou as costas. Depois da igreja esfriada, depois da igreja perseguida, depois da igreja licenciosa, onde tudo se permite, depois da igreja apóstata, que já pouco se lhe dá. É verdade. Há poucos dias eu vi na Suécia uma igreja evangélica qualquer, com uma senhora que é bispa, lá, e que é a favor, ela própria está casada com uma senhora, 2 mulheres. Não tenho palavras para falar sobre isto. Se de cima do próprio púlpito já é assim, estamos falados. Amém? A igreja de Sardes é uma igreja morna. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives. Vamos falar primeiro depois está no versículo 1. Conheço as tuas obras, capítulo 3, versículo 1, Apocalipse. Diz: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, estás morto. Parece que vive, mas está morto. Oh, meu Deus. Lembra-te porque se não vigiares, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que virei contra ti. Diz: tens, no entanto, ainda em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Quer dizer, em todas estas igrejas há sempre um grupo remanescente de pessoas que não se deixaram contaminar, mas as suas elites, o conjunto dos muitos casos de pessoas que dirigem, estão afastados de Deus. Amém? Bendito seja Deus. Depois temos a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, porque guardaste a palavra. Vamos ler do versículo 7. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chama de David, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no versículo 10 diz: e porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. A falar aqui sobre o arrebatamento, sobre ser livres do arrebatamento. Este é o tipo da igreja, da multidão dos crentes que vão subir. Amém, irmãos? E a última igreja de Laodiceia. Se a igreja de Sardes é uma igreja morta, a igreja de Laodiceia é a igreja dos mornos. Nem são frios, nem quentes. Estão adormecidos. Oh, meu Deus. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos?
Então, os avisos dados para a igreja, os avisos entregues pelos anjos para estes tipos diferentes de igreja, estão a apresentar um Cristo cheio de glória e cheio de majestade. Eu gostava que os meus irmãos todos percebessem bem isto. Estas igrejas não tinham visto diretamente como os primeiros apóstolos viram. João disse: eu vi estas coisas, eu vi tudo, e quero apresentá-lo e falar dele na sua majestade e na sua glória. É assim que começa para cada uma destas igrejas a descrição daquele que se apresenta, ou seja, também daquele a quem nós temos que apresentar. Como é que nós o apresentamos? Apresentamos-lo como um Cristo morto que não faz nada, com uma palavra ultrapassada, a qual precisa ter alguma reforma? Ou falamos como aquele cuja palavra é eterna e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Apresentamos a Jesus como aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem olhos de fogo, que tudo conhece. Repare que em todas estas cartas, nas 7 cartas às igrejas, ele diz: conheço as tuas obras, conheço tudo aí dentro, vejo tudo e conheço tudo. E depois avisa, admoesta, ou corrige, ou elogia, ou pede para haver mudanças e transformações de acordo à vontade que é imposta pela sua palavra e pela sua presença. Como vemos hoje a Jesus? Como o apresentamos hoje? Nós não podemos apresentá-lo em nada diferente daquilo que ele é. Amém, irmãos? Porque aquilo que está escrito, e os irmãos sabem, é que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 e versículo 8. Quantos recebem esta palavra hoje? Vamos orar. Vou orar, quero orar pelos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado pela vossa presença e obrigado também a todos aqueles que estão a ouvir online. Lembrando que nós iremos ter culto no próximo domingo em Espinho às 10 horas e aqui em Gaia às 11 horas com transmissão online da mensagem. E queria aproveitar para dizer aos meus irmãos que você e eu temos este privilégio enorme de apresentar o Rei. Amém? Como o apresentamos? Apresentamos-o como aquele que virá para implantar o seu reino. E enquanto aqui estamos, buscamos o seu reino. Amém? Aqueles que o buscam, aqueles que buscam o seu reino, que buscam a sua presença, que desejam a sua presença nos seus corações, nos nossos corações todos os dias. Vamos então orar. Querido Senhor, ajuda-me a apresentar-te a Ti como Tu és, cheio de glória e majestade, como aquele que tudo sabe e tudo conhece, que conhece a nossa vida, as nossas obras, que conhece os sacrifícios de cada um, que conhece a entrega, a vontade de servir, de fazer, de trabalhar para a Tua obra e para a Tua casa, de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para Te honrar, para celebrar em Tua presença as coisas que Tu já preparaste para nós. Faz que elas sejam derramadas sobre a vida, sobre as famílias, sobre as casas, e cada necessidade tenha o suprimento de Deus. Deus supre toda a necessidade. Deus opera com o seu poder e grandeza. Não servimos um Deus derrotado, um Deus que morreu, um Deus que desapareceu. Não servimos um homem, mas servimos a Deus Criador dos céus e da terra, e o seu reino que virá e que não terá fim. Senhor, nós Te agradecemos de coração. Venha e manifesta o Teu reino hoje sobre a nossa vida. Enquanto aqui estamos deste lado do milénio, que ainda não aconteceu, deste lado da Tua vinda visível, que ainda não aconteceu, enquanto estamos deste lado, ajuda-nos a não adormecer como as 10 virgens, ou como a igreja de Laodiceia. Ajuda-nos a não estar mornos. Ajuda-nos, como a igreja de Éfeso, a não nos deixarmos esfriar pela tristeza, pela apatia ou pelo desinteresse, a não nos deixarmos desviar por nada, caindo do primeiro amor com Deus. Mas oramos em nome de Jesus para estar firmes, fortes e poderosos em Deus, para aguentar e suportar as batalhas que surgirem, ou perseguições, sejam elas quais forem que vierem. Mas estamos livres de todo o pecado, livres de ser contaminados pelo diabo, livres de estar em apostasia, em negação da Tua palavra, livres de ser uma igreja morta e
indiferente às coisas de Deus e ao caminho que Ele nos propõe à nossa frente, mas uma igreja fiel, forte e poderosa para te seguir e te servir, em nome de Jesus. Clamo hoje pela tua bênção, pelo teu favor sobre a igreja, sobre as casas e famílias, para estarmos mais agarrados que nunca à tua presença, no meio de restrições, no meio de impedimentos, no meio de uma perseguição que muitos ainda não perceberam, que o diabo está a fazer uma perseguição às pessoas, ou com medo, ou com, seja o que for, de impedimentos para que se torne mais complicado e difícil chegar à tua presença para te adorar, vir à tua presença para te servir. Eu clamo hoje em nome de Jesus que toda essa obra maligna caia por terra e desapareça toda a obra do inferno, que os corações, em vez de se desanimarem, se esfriarem, possam ser incendiados pelo fogo de Deus, e que a vida de cada um dos teus filhos não é uma vida titubeante, não é uma atitude de receios, de medos, mas uma atitude de consagração, de busca da tua presença para te seguir e para te servir. Nós não vimos um Cristo pregado na cruz, morto e dominado pela morte, mas muito mais aquele que venceu a própria morte e ressuscitou e está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Damos-te graças hoje de colocar nas tuas mãos a nossa vida e pedir que tu nos dirijas e conduzas para a frente com a tua bênção, com a tua vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora orar contra enfermidades. Coloque sua mão no seu peito. Ora em nome de Jesus contra qualquer doença ou enfermidade, qualquer mal, seja destruído agora pelo poder de Deus. Que essa dor e mal-estar possa ser destruída e caia por terra, mas seja Deus glorificado nas vitórias que recebemos, na cura que recebemos, no livramento que vem dele e que opera sobre os seus filhos. Nós te agradecemos de todo o coração, no nome precioso de Jesus. Nós te agradecemos com todas as forças, com todo o entendimento e com todo o nosso coração para te seguir, Senhor, e para te servir. Bendito seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Vou pedir ao pastor Josué para louvar ao Senhor com um salmo, enquanto nós entregamos para Deus nossa oferta hoje, e que Deus abençoe e multiplique em todas as casas e famílias. É essa a minha oração. Clamamos pelo livramento de Deus, clamamos por Deus suprir toda a necessidade que existe e proclamamos a sua palavra. Como diz no Salmo 1, somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então, prosperem os filhos de Deus, sejam abençoados os locais de trabalho, as empresas e as casas e famílias, em nome de Jesus, e aqueles que entregam nas mãos de Deus e contribuem para o suporte da obra de Deus, que tenham uma multiplicação poderosa nas suas vidas, nas suas casas e no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, aos nossos irmãos, mandamos um abraço, todos aqueles que estão online. Lembro que nós temos tivemos que mudar de um banco para outro e que estamos agora em outro banco e, portanto, se tivesse apontado, vai ser passado no ecrã o novo NIB para poder, se assim o quiser fazer, entregar a sua oferta. Um abraço para todos, até o nosso próximo culto, com a graça de Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós queremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.